depois é apresentado um caso, e isso é feito uma vez por mês, é transmitido para vocês, para as pessoas que se formaram aqui, para quem quiser acessar, ex-residentes, ex-assistentes, assim por diante. Então, é uma reunião híbrida. Nas outras reuniões, nas outras semanas, a reunião não é híbrida, na quarta-feira, é uma reunião só presencial, e é uma reunião que dura um pouco mais, e é outro tipo, a gente vai discutindo vários casos, os casos que estão internados, na verdade. E na sexta-feira, às 7h30 da manhã, nessa mesma sala, é feita essa sexta também vai ser um pouco diferente, mas nas sextas-feiras são feitas reuniões de discussão de casos que serão operados na semana seguinte. Então, são, em geral, 10, 12, 14 casos que são apresentados que vão ser operados. Então, é um modelo um pouco distinto. Essa semana é uma semana diferente por ser a reunião da NUME e porque na sexta tem a formatura dos residentes que estão completaram agora o ciclo. Então, vai ser no teatro, já aviso vocês, vai ser na sexta, às 8h da manhã. Acho que é melhor não ter, acho que é bobagem ter reunião às 7h30, então sexta, direto às 8h da manhã, nesta sexta, no teatro, no segundo andar. Então, é uma formatura, os residentes estão todos convidados, intimados a estarem aí. Mas esse aqui me corre, teatro. Não importa. No segundo andar. Não importa. Não, acho que foi o teatro, achei que não, no teatro. No teatro, vou embora no segundo andar, tá bom? Então, isso a gente vai fazer. Essa semana também tem um outro evento, que também estão todos convidados. Vai ser amanhã à noite, não é diretamente relacionado à disciplina, é da Sociedade Paulista de Pneumologia e Fisiologia, do Departamento de Cirurgia de Tórax, que é conhecido como reunião da pizza. Essa é uma reunião mensal, também tem umas 10 por ano, aproximadamente. Na primeira quinta-feira do mês, às 8h da noite. Então, essa reunião, nesta semana, vai ser do próprio HC. Vai ser de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão e com nossa. Então, é bem interessante. É interessante que vocês vão, no geral, mas especialmente nesta, que é uma reunião do nosso grupo. É muito interessante que todos estejam lá. Essa quinta, às 8h da noite, na pizzaria Charles Pizza Grill, depois o pessoal manda o endereço na Vila Mariana, tá? Então, isso vale para todos, né? Residentes, assistentes, a reunião é nossa essa semana. Essa semana também tem algumas diferenças, eu vou dar uma escapada daqui a pouco, Zé Paulo, porque tem um evento da Semana das Mulheres, hoje a Heloísa Bonfá, que é a diretora da faculdade, vem aqui ao Unicor às 8h30 da manhã dar uma aula lá. Então eu vou, como bom vice que sou, falar para eles das boas-vindas. Né? Meu que eu não fique lá, não sei se vou ficar ou não, mas no mínimo boas-vindas eu tenho que dar. Então, Zé, obrigado aí pela apresentação e passo a palavra para você. Abriu o áudio. Abriu o áudio. Tá aberto, não tá? Não. Não está aberto o áudio. Ué, vai abrir. Ué. Foi? Você quer passar ou quer que eu passe? É melhor eu passar. Tá bom. Bom dia a todos. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre qualidade cirúrgica, mais especificamente qualidade das ressecções sublobais. E aí eu vou incluir um pouquinho de segmentectomia anatômica e cunha, né? Não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação. Eu gosto sempre de começar essa aula, né, já que ela fala de qualidade, lembrando qual que é o nosso papel fundamental como cirurgião. Né? Acho que com todas as outras especialidades chamam o cirurgião para tomar conta de um caso, eles querem que o cirurgião estipe toda a doença ali que é conhecida, tanto do ponto de vista macroscópico, quanto os possíveis sítios que são mais factíveis para ter algum início ali de metástase. Né? Então, quando a gente começa a falar mais especificamente de câncer de pulmão, o fundamental aí nas nossas cirurgias vai ser uma ressecção R0, né? A não ser, obviamente, casos onde vão ter discussões multidisciplinares. As margens cirúrgicas vão estar diretamente relacionadas aí com esse contexto da qualidade da ressecção, em relação à ressecção R0, a linfadenectomia, que vai guiar aí a necessidade de tratamentos adjuvantes, não vai deixar a gente escapar nenhum paciente de completar o seu tratamento por inteiro, né, oncológico.
E, muito importante também, seguindo os guidelines, a gente ter a noção de encaminhar esses pacientes a partir do estágio 1B para um acompanhamento, uma avaliação oncológica, né? Então, quando a gente fala de qualidade em ressecção pulmonar, a forma mais fácil da gente obter aqueles preditores que a gente viu no slide anterior é a lobectomia, né? A lobectomia, ela tem uma margem muito tranquila por conta das fissuras, na maioria absoluta dos casos. A linfadenectomia, ela tende a ser uma linfadenectomia maior, principalmente dos linfonodos intralobares, porque sai tudo ali junto com o lobo. Eu vou entrar no critério do patologista avaliar isoladamente ou não, teoricamente ele precisa fazer. E a anatomia, ela costuma ser mais fácil também da gente conseguir cumprir com esses critérios, né? Não é à toa que a gente conhece aí, sempre já discutiu muito esse trabalho, voltou muito à tona depois que a gente teve a publicação dos 2 trials randomizados para ressecção sublobar, que é o trabalho de 1995 aí do Guinevere, mostrando uma superioridade em termos de tempo livre de doença e sobrevida global para os pacientes que foram submetidos à lobectomia naquela época. O intuito aqui não é a gente discutir o trabalho, as indicações de ressecção sublobar, com que a gente faz ressecção sublobar ou não. Então eu não vou me aprofundar muito nesses estudos, mas de lá para cá muita coisa mudou, né? Esse gráfico do JCOG, ele resume muito bem os trabalhos que já foram publicados comparando a eficácia das ressecções sublobares para as neoplasias pulmonares, né? Então, a gente leva em consideração o tamanho da lesão, principalmente o componente de área sólida, né, o percentual de componente de área sólida, e se ainda tem outros critérios, como se a lesão é periférica ou não, e obviamente se o paciente não tem doença linfonodal conhecida, né? A gente segue, então, com o resultado desses trials sendo aplicados na nossa prática clínica. E depois, principalmente do último JCOG e do CALGB, que foram publicados, sempre que a gente vê um caso desse, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que é um caso bom para segmentectomia. Mas vale sempre a gente se perguntar por que a gente quer fazer uma ressecção sublobar no paciente, porque isso vai estar diretamente ligado à qualidade do tratamento cirúrgico que a gente vai estar provendo para esse paciente, né? Então, a gente tem alguns motivos que são embasados na literatura e permitem que a gente proponha para o paciente uma ressecção sublobar e já vão incluir aí o primeiro critério de qualidade, que é a seleção adequada dos casos, né? Então, a gente sempre fez muita ressecção sublobar para paciente limítrofe, paciente que tem uma função pulmonar não permissiva para uma lobectomia, e também para pacientes aí que são mais idosos, né? A gente já tem trabalhos publicados que mostram que pacientes acima de 75 anos eles já vão ter sobrevida global aí parecida com os pacientes que fazem tanto ressecção sublobar quanto ressecção lobar. Nos pacientes limítrofes, a gente sempre tem que se perguntar por que a gente não está oferecendo um tratamento local diferente de cirurgia para esses pacientes, principalmente se a questão limítrofe for uma questão clínica um pouco mais aprofundada, paciente cardiopata, paciente que realmente tem um risco cirúrgico elevado. Então, a gente sempre lembrar que tem outras terapias locais além da cirurgia, né? A gente é cirurgião, mas sempre fica focado em fazer a ressecção, que atualmente é o melhor tratamento para esses pacientes. Mas em pacientes muito limítrofes, os guidelines já levantam a SBRT como uma terapia que deve ser considerada para o tratamento desses pacientes, né? Existem os casos onde o diagnóstico é difícil, né? Lesões como aquela ali, por exemplo, a gente fazer uma cunha acaba ficando difícil, porque é uma lesão que está mais central, está próxima às estruturas hilares dos segmentos adjacentes, né? E em alguns casos a gente não pode aí seguir com uma biópsia transtorácica, ou o paciente não tem acesso a essa biópsia transtorácica, ou até mesmo fez a biópsia não foi elucidativa. Então, nesses casos, a gente acaba tendo que partir para algumas vezes uma ressecção anatômica sem um diagnóstico prévio e sem também a possibilidade de fazer uma cunha, como a gente vai discutir um pouco mais para frente. O outro, e que eu acho que vai crescer bastante cada vez mais, é a doença multicêntrica. A gente está vendo cada vez mais pacientes com mutações graves que vão dar uma maior amplitude para surgimento de novos tumores primários, né? Pacientes que vão ser submetidos à lobectomia e que depois vão aparecer com outro primário, a gente vai conseguir oferecer para esses pacientes tratamento cirúrgico sublobar também. E mais recentemente, né, que é o que a gente vem empregando bastante na prática clínica e fez subir bastante o número das segmentectomias anatômicas, são as segmentectomias ditas intencionais, aqueles pacientes que têm condição de serem submetidos a uma lobectomia, mas que por conta principalmente do resultado desses 2 trials,
o JCOG 0802 e o Calgary, a gente consegue ter uma evidência científica que corrobora que a gente faça para lesões periféricas menores do que 2 centímetros, ressecções sublombares com desfechos oncológicos similares, até tendendo a melhor do ponto de vista de sobrevida global, para pacientes com esses critérios, né? Então, a gente tem esses 4 motivos plausíveis e eu sempre gosto de frisar que o desafio técnico não é um motivo para você oferecer uma ressecção sublobar para esse paciente. A gente é cirurgião, a gente sempre gosta de desafio cirúrgico. A segmentectomia é uma cirurgia muito bonita, mas o primeiro critério de qualidade cirúrgica é a gente fazer uma seleção ideal nos nossos casos para o procedimento que a gente está propondo para o paciente, né? E aí, quando a gente entra nos trabalhos que envolvem qualidade mesmo, a gente tem 2 trabalhos que focam mesmo na qualidade das ressecções sublobares. Esse é um trabalho retrospectivo que usou o National Cancer Database com uma base de dados muito grande de segmentectomias para câncer de pulmão, quase 11 mil pacientes, né? E aí eles avaliaram aqui a coorte histórica, né? A gente vê que tem um incremento do número de segmentectomias como um todo, né, tanto em serviços não acadêmicos quanto em serviços acadêmicos. Serviços acadêmicos, provavelmente, aí, por conta dos resultados dos trials, teve uma crescente ainda maior do que os serviços não acadêmicos, e eles estabeleceram alguns critérios de qualidade, né, que são critérios bem simples. Você fazer uma ressecção R0, você respeitar que o tumor tenha menos de 2 centímetros, você fazer uma linfadenectomia com a retirada de mais de 10 linfonodos, e eles também classificaram os pacientes nos que respeitaram todos os critérios. O resultado é pífio, né? O que a gente vê aqui, ó, que só 22% respeitaram os 4 critérios de qualidade, né? Quando a gente vai para a linfadenectomia, que é fundamental, só 34%. 68% só tinham tumores menores do que 2 centímetros. Então, totalmente fora do que a gente vê hoje na literatura, né? E a gente viu também que a adesão a esses critérios de qualidade impactou aí na sobrevida desses pacientes, quando eles fizeram análise de sobrevida também, né? O que a gente tem hoje de consenso, a gente tem 2 grandes consensos hoje, né? Eu atualizei essa aula, mas na última vez que eu dei, o único publicado é o da ESTS, Consenso Europeu, né? E o grande problema do consenso europeu e também do consenso asiático, que a gente vai ver mais para frente, é que eles levam em consideração a prática clínica de quem está escrevendo o consenso, né? Então, aqui no consenso europeu, quando a gente via que tinha várias coisas que diferiam bastante do que era feito lá no Oriente, que tem uma história muito forte na parte das ressecções sublobares anatômicas, né? Então, depois a gente teve a publicação do consenso asiático, com grupos da China, com grupos principalmente do Japão também, né? E a gente vê que, realmente, consenso de especialista é consenso de especialista. E com um tema como esse, que é um tema de fronteira, que a gente tem muita dúvida, a gente tem muitos pontos do consenso que são consenso, mas tem algumas coisas também que são bem divergentes, que estão diretamente relacionadas a como se faz a segmentectomia anatômica, principalmente. Por exemplo, quando a gente lê o consenso asiático, eles dedicam uma boa parte do consenso à divisão entre segmentectomia simples e complexas. Então, eles tratam a segmentectomia não como uma cirurgia única, porque uma coisa é você fazer uma S6, outra coisa é você fazer uma S10. Enquanto no consenso europeu, eles não encorajam que seja feita essa divisão de segmentectomias complexas e segmentectomias simples. Quando a gente vai um pouco mais em relação à técnica cirúrgica, né, a gente vê orientações, por exemplo, de dissecção pela veia, né, seguindo ali a veia, para definir a veia intersegmentar, a gente vai ver um vídeo um pouco mais para frente, enquanto o consenso europeu segue mais uma cirurgia como a gente faz aqui na maioria dos casos, ali seguindo os pontos anatômicos pela fissura, né, do centro para a periferia. Aí, entrando nos pormenores mais dos critérios de qualidade, o primeiro é a linfadenectomia. A gente tem esse artigo publicado, já é bem antigo, já vai fazer uns 10 anos, daqui a uns 4 anos, mas utilizou aí o SEER Database para ver que a linfadenectomia foi o critério isolado para melhor prognóstico, né? Então, você tirar mais do que 10 linfonodos, esses pacientes tiveram um prognóstico melhor, uma sobrevida global melhor, oncológica. E quando a gente vai para os primeiros trabalhos lá do JCOG, esse foi o trabalho do JCOG 0201, que definiu essa questão do impacto da área de consolidação do tumor sólido em relação à área de vidro fosco. E quando você vai olhar os detalhes do trabalho, a gente tira informações importantes em relação a algumas características mais específicas. Por exemplo, as lesões que na tomografia eram consideradas como vidro fosco puro,
até 87% da patologia vinham com algum componente invasivo. Então, às vezes, a gente vai para a cirurgia de um vidro fosco puro, falando, não, um vidro fosco puro não vai ter nada invasivo, eu posso relaxar na linfadenectomia. Mas não, 8,6% tinham comprometimento linfonodal, mesmo na tomografia parecendo ser vidro fosco puro, né? E aí, esse trabalho é um trabalho mais recente, ele pegou aí um grupo de pacientes do estudo do Cáldimo, e ele avaliou os pacientes que tiveram um upstage linfonodal na peça após lobectomia, e viram que até 44% dos pacientes podiam ter linfonodos M1, aqueles linfonodos que estão mais lá dentro do parênquima, principalmente linfonodos da cadeia 12, que não eram amostrados, que não podem ser amostrados de outra forma a não ser no intraoperatório, né? E esses trabalhos eles deram origem a esse trabalho chinês, né, que é um trabalho bem interessante. Ele pegou pacientes aqui com tumores até 3 centímetros. Isso é uma coisa que diminui um pouco a validade externa do trabalho, a generabilidade, mas ele pegou pacientes que fizeram lobectomia com tumor de até 3 centímetros, ele fez uma dissecção dos linfonodos da peça, né, e ele classificou esses linfonodos como os linfonodos que estavam ali adjacentes à lesão, que teoricamente vão ser a primeira estação linfonodal ali, que vai drenar direto aquela linfa, o sistema linfático do tumor, né? E viu que os pacientes que tinham esse linfonodo comprometido, né, até 40% tinham linfonodos em outras regiões do lobo, ou seja, linfonodos que não iam ser retirados se fosse feito uma segmentectomia anatômica, por exemplo, e não fosse buscado ativamente esses linfonodos, né? Então, o paciente continuaria com esses linfonodos comprometidos lá no restante do lobo dele, né? Então, um percentual bem alto, mostrando que a gente tem, então, talvez, que fazer uma busca ativa por esses linfonodos durante a nossa cirurgia, né? E a partir daí vem uma coisa que é comum nos dois consensos, que é da gente fazer a congelação intraoperatória, principalmente dos linfonodos ali, que estão na base do segmento que vai ser ressecado, né? Então, como recomendação de qualidade em termos de linfadenectomia, e aqui os consensos eles são bastante coincidentes, né? O vidro fosco puro não significa que você pode relaxar nos seus critérios oncológicos, principalmente da linfadenectomia. Sempre seguir aí a recomendação da linfadenectomia mínima, né? 3 mediastinais e 3 pilares. Linfadenectomia das cadeias segmentares alvo, né? Então, se você vai fazer uma segmentectomia S2, tem que tirar aquele linfonodo ali que está na base do B2, mandar para congelação, ver se esse linfonodo é positivo ou não, e tentar fazer uma linfadenectomia também ali dos segmentos adjacentes, tá? Com congelação intraoperatória, se possível. E se você estiver fazendo uma segmentectomia intencional, ou seja, aquele paciente que pode ser submetido a uma lobectomia, e você tiver esses linfonodos comprometidos, melhor você seguir para uma lobectomia, tá? Aí, passando para o segundo ponto crítico aí da qualidade cirúrgica, é a margem cirúrgica, né? A margem ela vai implicar em alguns conceitos que até uns 3, 4 anos atrás a gente não discutia tanto, que era a veia intersegmentar e a necessidade ou não da gente fazer ressecções aí estendidas, porque às vezes a gente tem lesões como essa aqui, que estão exatamente no plano intersegmentar, né? Será que a gente faz uma lobectomia, a gente faz uma bissegmentectomia, uma segmentectomia com subsegmento térmico? E até o conceito da margem adequada ainda não é muito forte na literatura, né? A gente tem trabalhos que não são com grau de evidência tão alto, né? Trabalhos retrospectivos, e a gente define como uma margem adequada uma margem igual ou maior ao diâmetro tumoral ou maior do que 2 centímetros, né? E a margem sempre é um problema grande. Até aqui no próprio JCOG, a margem foi um dos principais critérios aí para uma conversão intraoperatória para uma ressecção lobar no grupo que tinha sido randomizado para sublobar. E aí a grande pergunta que fica é se a gente define bem a margem cirúrgica na nossa avaliação intraoperatória, né? Principalmente quando a gente vai para as segmentectomias anatômicas, porque na lobectomia é fácil, a fissura está lá, nas segmentectomias anatômicas não. Nessa coorte aqui do Gossot, que é um dos cirurgiões que talvez tenha maior experiência mundial com ressecções sublobais anatômicas, né? Ele destaca que a questão da margem, a dúvida na margem é a principal causa de conversão intraoperatória dele para uma ressecção lobar, né? Então 53%. E aí a gente cita também coisas que às vezes fogem da nossa capacidade técnica intraoperatória. Aqui no Ocidente, a grande maioria, né, usa grampeador, né?
E esse trabalho do Masaki Sato, da Universidade de Tóquio, ele viu que o próprio grampeamento do parênquima, né, você pode definir ali sua margem corretamente, mas o próprio fechamento do grampeador no parênquima pulmonar pode causar uma margem maior, até 1 centímetro, para mais ou para menos, né? Só o amassar ali do tecido. Então isso tudo a gente tem que colocar na nossa conta quando a gente está fazendo ali o planejamento da nossa cirurgia e a nossa seleção de casos. Além disso, fazendo cada vez mais segmentectomias, também com o advento da robótica, a gente tem feito segmentectomias cada vez mais complexas. Então, quando a gente vai, principalmente aqui para as segmentectomias da pirâmide basal, que a linha de grampeamento não é uma linha muito uniforme, né? Por exemplo, aqui, para você fazer uma segmentectomia S9. Esse é um trabalho também do Masaki Sato, que ele mostra uma técnica de grampeamento da pirâmide basal, mas que volta e meia acontece isso daqui. Então, aqui é o segmento 7 remanescente, mesmo com todas as estruturas do segmento 7 preservadas, a própria alteração estrutural do parênquima pulmonar remanescente deixa aqui o segmento 7 isquêmico e volta e meia a gente precisa tirar isso daí, né? Esse trabalho também é muito interessante, até porque cada vez mais usando o robô a gente tem usado cada vez mais a endocianina verde, né? E ele usou, ele fez uma comparação da margem proposta pelo cirurgião, aí o cirurgião podia fazer uma mensuração de margem visual, podia fazer com insuflação e desinsuflação, e comparou com a margem vascular, que é a margem definida com endocianina verde. E os resultados assim chamam muito a atenção, porque foi 74% de discordância, né? E essa discordância geralmente foi para menos. O cirurgião ele mensurava uma margem menor do que a margem vista com o plano vascular pela endocianina verde, que era até 2,4 centímetros maior, né? Então isso acabou levando aos consensos a orientarem que o melhor é a gente seguir o plano da margem vascular, usar a endocianina verde. Porque aí a gente entra em outra questão. Imagina esse paciente ele vai fazer uma segmentectomia no segmento posterior do lobo superior, com S2, que é uma segmentectomia relativamente simples, né? A lesão está aqui, bem circunscrita, está bem longe aqui da margem, né? Você vai para a cirurgia sem se preocupar nem um pouco com a margem, porque a lesão está bem dentro aqui do segmento. Só que na anatomia esse paciente tem uma artéria ascendente, né, posterior, normal, e ele tem também uma variação anatômica, que não sei nem se a gente pode chamar de variação, porque ela está presente em 72% dos pacientes, que é a artéria recorrente posterior. Essa artéria, assim, eu particularmente, nas minhas primeiras segmentectomias S2, eu não procurava ela. Eu comecei a procurar depois que eu comecei a fazer reconstrução tridimensional. E aí imagina que você planejou lá, não pretende ligar a artéria recorrente isoladamente, você liga a artéria ascendente posterior e faz o verde de endocianina, né? O pulmão vai começar a ficar verde, todo o território aqui lobo inferior, segmento 3, apical vai ficar verde, mas o segmento 2A também vai ficar verde. E a lesão estava onde? Estava no segmento 2A. Então, o impacto do uso do verde de endocianina para a definição das margens cirúrgicas, ela está diretamente relacionada a você fazer um tratamento completo das estruturas hilares. Senão a sua mensuração de margem pode ficar completamente comprometida. E isso aqui imaginando que é uma segmentectomia simples, uma variação anatômica também relativamente simples. Se você vai para a pirâmide basal, pode ficar ainda mais complexo, né? Além disso, se a gente não fizer o tratamento correto das estruturas hilares, pode acontecer, por exemplo, como nesse caso. A gente fez aqui... Já é o tempo aí? Não. A gente fez aqui um planejamento para uma segmentectomia da língula com segmento 3, né? Aqui tem o brônquio lingular, B4 mais B5, brônquio do segmento anterior. A lesão estava realmente no meio do caminho, né? E foi proposta fazer uma segmentectomia da língula com segmento 3. Só que essa paciente tinha uma artéria lingular mediastinal, que também está presente em 30% dos pacientes, né? Esse caso é um caso que foi operado sem reconstrução tridimensional. Isso aqui faz parte de um protocolo de pesquisa nosso, que está avaliando as reconstruções pré e pós, né? E essa paciente, a cirurgia foi tudo bem, mas ela teve uma evolução um pouco arrastada. Ficou um pouco mais de tempo com dreno de tórax, teve alta mais ou menos, e reinternou. Na reinternação, a tomografia estava assim, né? E quando a gente leva para reconstruir essa tomografia, a gente vê que o brônquio da língula realmente foi tratado, o brônquio do segmento 3 também foi tratado, os outros foram preservados. Então o problema não foi o brônquio.
o coto da lingular mediastinal estava tratado, mas o coto da artéria do segmento 3 não existia. A artéria do segmento 3 continuava aqui. Então, provavelmente, esse cirurgião operou essa paciente, fez a lingulectomia, tratou a artéria lingular mediastinal como sendo a artéria do segmento 3. E com isso acabou ficando uma parte de parênquima do segmento 3 sem drenagem venosa, que a veia foi ligada, e acabou evoluindo aí com a consolidação e talvez tenha impactado aí para esse pós-operatório um pouco mais arrastado dessa paciente, né? Esse trabalho é um trabalho que deu origem a vários webinars, vários trabalhos, um trabalho lá do Brigham, do Scott Swanson, que ele pegou retrospectivamente as segmentectomias anatômicas feitas lá. A avaliação da completude ou não da segmentectomia pode ser um pouco questionada, porque eles usaram a descrição cirúrgica para ver se o cirurgião realmente tinha ligado todas as estruturas do hilo segmental ou não. Então, por exemplo, o cirurgião descreveu como a segmentectomia S2. Se ele não descreveu lá que ligou a artéria do segmento 2, a veia do segmento 2, o bronco do segmento 2, eles classificavam como uma segmentectomia não anatômica. Tá? E 20% não faziam uma segmentectomia anatômica, realmente anatômica completa. Não tratavam totalmente ali as estruturas do hilo. E isso a gente está falando do Brigham, que é uma instituição aí top-notch internacional. E quando a gente vai para os resultados oncológicos, né, os pacientes que não tiveram a segmentectomia anatômica real, eles tiveram significativamente uma margem menor, tiveram menos linfonodos amostrados e tiveram menos linfonodos amostrados também, tá? Então, isso dá impacto nos principais critérios de qualidade que a gente tem, que é a linfadenectomia e margem, né? E aí, com base nisso, nessas lesões que ficam próximas do plano intersegmentar, a discussão ela é crescente entre segmentectomia, segmentectomias combinadas, né? Segmentectomias com subsegmentectomias, ou até mesmo segmentectomias múltiplas. É uma coisa que vem ganhando bastante espaço, aí, muita publicação oriental com isso. E para definir isso, a gente tenta buscar alguns conceitos iniciais, né? Esse aqui é mais um trabalho do Masaki Sato, né? Ele explana qual que é o conceito que ele usa. Se ele tem uma lesão em vidro fosco puro, ele não se preocupa tanto em fazer um tratamento completo do hilo, e ele tende a preservar a veia intersegmentar, né? Até para não comprometer possivelmente a drenagem de algum segmento adjacente. Mas quando tem componente sólido, ele tende a incluir também a veia intersegmentar na ressecção anatômica, né? E a questão de você incluir ou não a veia intersegmentar está muito ligada à drenagem venosa do resto dos segmentos, né? E por isso, esse grupo chinês, eles introduziram um conceito novo, que é da lobectomia anatômica parcial, né? Eles usam a distância do tumor para a veia intersegmentar, para definir se eles vão precisar levar a veia intersegmentar junto ou não. Caso de necessidade de você levar a veia intersegmentar, eles ampliam a ressecção para uma ressecção anatômica adjacente, podendo ser uma bissegmentectomia ou uma segmentectomia com subsegmentectomia, tá? A subsegmentectomia ela acaba ganhando um contexto de complexidade maior, mas não é isso que a gente tem visto na literatura. Geralmente a subsegmentectomia ela vem num contexto de você, inclusive, facilitar o procedimento cirúrgico do ponto de vista técnico. Às vezes, em alguns casos, pela distribuição anatômica, é mais fácil você fazer uma subsegmentectomia do que você fazer uma segmentectomia completa. Tá? E aqui esse é um caso do Pedro também, né? Um caso que a gente reconstruiu há um tempo, que ele estava propondo fazer uma segmentectomia S3, mas o segmento 3 ele tinha uma drenagem venosa totalmente comum com os outros segmentos. Ele acabou fazendo uma trissegmentectomia por conta disso, né? E isso impacta muito também na forma com que se opera, né? Quando eu falei lá dos dois consensos, eu falei que o consenso japonês ele diferia de algumas coisas do ponto de vista técnico. Uma das diferenças é justamente como eles fazem a segmentectomia. Essa daqui é uma segmentectomia S10, Hiroyuki Koizumi, lá do Japão também, e aqui ele está mostrando como que eles fazem na maioria dos casos lá. Antes de eu ver, eu achava que eles faziam tudo no elétrico, como ele estava fazendo no começo. Mas não, eles vão seguindo as veias, né? Ele começa lá pela veia do lobo inferior para a veia basilar, vai dissecando a veia e identificando as veias intersegmentares, ele ganha um pouco ali do parênquima, seguindo a veia e vai grampeando. E aí, no fim,
ele tem esse aspecto do lobo aqui que eles chamam de butterfly, né? O segmento 10 ele está todo ressecado aqui, fica com uma área cruenta maior. Eles geralmente jogam uma cola biológica aqui, tanto para lidar com o escape aéreo, quanto, segundo eles, também para facilitar algum caso de necessidade de reoperação, porque a cola biológica não deixa formar aderência. E esse aqui é uma cirurgia do professor Ricardo Terra, que também é um S10, né? Feita aqui do jeito que a gente faz aqui no Ocidente na maioria dos casos. A gente faz primeiro um split, separa a pirâmide basal do segmento 6, né? Aqui ele está com a veia basilar aqui, a veia do segmento 6 aqui, fazendo um túnel para sair lá na fissura, né? Então agora aqui ele já está na fissura interlobar. Vai ver que a dissecção dele lá foi tão extensa que assim que ele dissecar mais um pouco aqui, ele já vai cair naquele túnel lá. Aqui o espaço já está aberto. Então a gente vai separar o segmento 6 do segmento 10 e vai ter acesso ao hilo do segmento 10 pelo centro das estruturas hilares. Então geralmente aqui a gente vai fazer primeiro a artéria, depois o brônquio e por último a veia, se assim a gente preferir. Do jeito japonês não, eles começam tudo de baixo para cima, geralmente a última estrutura que eles acham é a estrutura arterial. A robótica pede que a gente opere um pouco mais assim, mas tanto no Mundial de Pulmão do ano passado, quanto um artigo que foi publicado agora no European, eles já descrevem uma técnica para você fazer também essa ressecção por via robótica, seguindo lá a veia, como os japoneses fizeram naquele vídeo anterior. Então, em relação à margem e plano segmentar, planejamento 3D é um consenso entre os dois consensos, tanto o asiático quanto o europeu. Preferencialmente utilizar o plano vascular com a fluorescência, congelação intraoperatória da margem, se você tiver dúvida, né? Se tiver dúvida e for segmentectomia intencional, parte para a lobectomia, né? E você pode também fazer ressecções combinadas, mas as ressecções combinadas não vão ter aí um benefício funcional, vai ser só para você ganhar uma margem cirúrgica adequada, né? E aí, para fechar a discussão, eu vou falar um pouco da cunha, né? Esse artigo ele é bem interessante, porque até o título dele é interessante, né? Será que a cunha é uma palavra feia realmente? E ele pegou um número absurdo de pacientes que foram submetidos à ressecção sublobar não anatômica, cunha, né? 21 mil pacientes, e ele classificou entre boas cunhas e cunhas ruins. E a classificação para uma cunha de boa qualidade era só tirar mais do que 4 linfonodos, ou seja, não chega nem perto dos 10, que realmente é recomendado ali nos outros estudos, e a margem negativa. Então, esse é o mínimo que você pode fazer, né? Você fazer uma cunha com margem negativa e tirar pelo menos 4 linfonodos. E quando a gente vai ver os números, né? 15 mil dos 21 pacientes fizeram, na verdade, uma cunha de qualidade ruim. Então, talvez o problema da cunha não seja o procedimento em si, mas a qualidade que a gente, cirurgião, dedica ao procedimento. Imagina um cirurgião falando, hoje eu vou dedicar aqui 3 horas de centro cirúrgico para fazer uma cunha bem feita. Diferente de uma segmentectomia que você já sabe que você vai passar um tempo ali e vai prestar muito mais atenção aos detalhes, né? E teve impacto direto na sobrevida em 5 anos, né? Os com qualidade ruim teve uma sobrevida significativamente menor do que os que tiveram uma cunha com uma boa qualidade. Esse é um trabalho que ainda não foi publicado, ele está só com o abstract publicado no JTO, e foi apresentado lá na IAUS, que eu achei bem interessante também. Ele visa justamente definir essa questão da margem nas cunhas e nas segmentectomias. Muitos cirurgiões têm o conceito de que na cunha quem dá a margem é o cirurgião, então você consegue dar a margem que você quiser, mas talvez não seja bem assim. Eles fizeram uma análise retrospectiva, pegaram 618 casos, 442 eram segmentectomias anatômicas, 176 cunhas. Consideraram margem adequada os critérios que a gente já discutiu anteriormente, 2 centímetros ou maior do que o diâmetro tumoral, e eles usaram essa classificação aqui, que eu não conhecia, mas já é um pouco antiga, de 1992, para definir se a lesão está numa posição difícil de ser ressecada no pulmão, com a margem adequada ou não, né? Então, são consideradas localizações fáceis, lesões que estão aqui, ou localizações fáceis, lesões que estão aqui na ponta do segmento apical, na ponta da língula, na borda da fissura, porque fica fácil da gente passar o grampeador e tirar. Mas lesões que estão aqui na grande face pulmonar, né, ou na base do pulmão, ou que estão mais centrais, aí já são consideradas difíceis, né? E aí, os resultados deles mostraram que a segmentectomia anatômica ela teve uma margem significativamente maior, né, tanto nos casos de ressecção fácil, quanto nos casos de ressecção em posições
difíceis quando comparada com a cunha, né? A margem adequada também foi mais presente nas segmentectomias anatômicas, né? Quando a gente vai para as lesões de localização de fístula, não houve diferença significativa, mas seguiu ali a mesma tendência, né? E talvez a gente possa até extrapolar um pouco os dados por conta das lesões centrais, que a gente sabe que a segmentectomia tem uma dificuldade de dar uma margem maior nesses casos, né? E aqui ele faz uma análise por cada região daquela e mostra que a base do pulmão e as lesões que estão mais próximas ali no interior, mais centrais da fissura, elas são difíceis de dar margem mesmo com as segmentectomias anatômicas, né? E isso também teve impacto na sobrevida livre de doença desses pacientes, né? Os pacientes que fizeram segmentectomia tiveram a sobrevida livre de doença melhor do que os que fizeram cunha, né? Aqui é a análise pós-hoc do CAUSB, né? Que eles fizeram a análise de subgrupo avaliando principalmente a questão entre segmentectomia anatômica e cunha, né? E o que a gente viu foi uma coisa que a gente já talvez esperava por conta dos trabalhos anteriores, né? As cunhas, elas tiveram margem significativamente menor, né? E também tiveram uma linfadenectomia pior, né? O maior número de pacientes que fez a linfadenectomia mínima para o paciente ser incluso no estudo foram os pacientes que fizeram cunha, mostrando aí que talvez a qualidade da dedicação seja menor nos pacientes que são submetidos à cunha ou não, né? Então, o número de linfonodos amostrados foi menor nos pacientes com cunha do que nos pacientes com segmentectomia, e no fim não teve diferença estatística aí quando você avalia a sobrevida e a recorrência nos subgrupos, né? Em relação ao STAS, a gente tem uma meta-análise publicada, tem que tomar muito cuidado com os resultados dessa meta-análise, porque ele mistura cunha e segmentectomia anatômica, como ressecção sublobar, né? Nos pacientes que tiveram STAS identificado no pós-operatório e que foram submetidos à ressecção sublobar, a sobrevida global foi pior, o tempo livre de doença também foi pior do que comparado aos que fizeram lobectomia. Mas a gente tem um trabalho mais recente que resolveu separar aí o grupo sublobar entre cunha e segmentectomia anatômica, né? E aí a gente viu que nesse trabalho, né, tudo bem que é um número muito pequeno de pacientes, né, 17 pacientes só no grupo de segmentectomia, 19 no grupo de cunha, e os pacientes que fizeram segmentectomia anatômica tiveram uma sobrevida global em tempo livre de doença similar aos pacientes que fizeram lobectomia, enquanto os pacientes que fizeram cunha tiveram uma sobrevida no tempo livre de doença significativamente piores, tá? Aqui são os dados só pormenorizados, né? Comparando a cunha com a lobectomia, né? O hazard ratio foi muito maior aí para uma recidiva de doença. E aí, por último, para encerrar, a invasão pleural, né? Os pacientes que têm invasão pleural identificada no pós-operatório, né? Isso daí aumenta o estadio do paciente, se a gente for seguir lá o estadiamento habitual, e o paciente passa a ser um T2, né? E sempre a gente se pergunta muito se a gente precisa voltar e complementar a lobectomia desses pacientes, né? Estudos retrospectivos mostram que os pacientes que tiveram invasão pleural identificada no pós-operatório de segmentectomia não tiveram uma sobrevida pior do que os pacientes que foram submetidos à lobectomia. Inclusive, esse estudo foi publicado na European, acho que em novembro do ano passado, está bem recente. Eles fizeram uma análise com propensity matching também, e os resultados foram bem similares àquele anterior, não tendo diferença estatística na sobrevida desses pacientes. Então, por via de regra, a gente não volta para complementar a lobectomia nesses casos de invasão pleural ou de STAS identificada no pós-operatório, né? Então, como conclusão final, a gente tem espaço aí cada vez maior para as ressecções sublobares, né? A gente precisa focar principalmente nos nossos objetivos como cirurgião, que é ressecar toda a lesão, fazer uma linfadenectomia adequada. Em caso de segmentectomia intencional, dúvida na margem ou no linfonodo, seguir para a lobectomia, e a gente vai ter cada vez mais casos e mais estudos aí em relação a esses assuntos. O caso vai ser sobre uma segmentectomia S2, à direita, por via assistida por robô. Paciente masculino, 78 anos, de base, paciente hipertenso e diabético, um ex-tabagista, né, com 75 anos de massa, de carga tabágica, parou em 2017. Histórico oncológico, um paciente que já estava acompanhando no ICESP por conta de um adenocarcinoma moderadamente diferenciado de sigmoide, tá?
um PT3N1-M0, operado uma retossigmoidectomia em 2017 e seguido com uma adjuvância com uma quimioterapia. De histórico prévio, ele na verdade ele foi encaminhado para a gente no segmento oncológico atual, foi encontrado um nódulo no segmento posterior do lobo superior direito na tomografia. Era completamente assintomático. Essa é a tomografia. A tomografia dá para perceber que o nódulo ele é bem periférico e tem lesões satélites, e você percebe que ele segue a distribuição vascular e também está próximo ao plano justafissural. Foi indicado então para ele uma biópsia transtorácica por via percutânea guiada por tomografia. Veio com um anatomo patológico, um adenocarcinoma sólido pouco diferenciado, que como veio o TTF1 negativo e napsinaia negativo, ficou na dúvida se era um primário de pulmão ou se era MEP, tá? Mas mesmo assim foi enviado para análise molecular e fazer as pesquisas das mutações mais habituais, como o EGFR. Foi feito estadiamento, foi feito PET, que somente viu esse nódulo mesmo, tá, com uma captação de 1,9 e linfonodos negativos. Da avaliação pré-operatória de risco, ele tinha uma prova de função pulmonar limítrofe, né, com VFU de 61%, tá? E foi feita uma ergospirometria que mostrou um VO2 máximo de 16,6, classificado aí, e avaliado pelo pneumologista como risco intermediário para ressecção pulmonar. No caso aí, preferia a ressecção sublobar nesse caso específico. A cirurgia proposta após foi uma segmentectomia S2 direita, via de acesso robótica. Foi feita uma programação cirúrgica com a reconstrução 3D. Tá? Aqui a gente percebe o nódulo na região periférica aqui do segmento 2. Tá? E a gente vê aqui a distribuição, como tinha sido comentado na aula do Dr. Ezerval, da artéria ascendente posterior e também da presença da artéria recorrente posterior. E outro detalhe importante, tinha uma veia central única para o segmento 1 e o segmento 2. Isso é importante na tática cirúrgica. Aqui, mostrando mais de perto a mesma variação que a gente comentou, né? A frequência, né, dessas variações anatômicas, de ter essas artérias que eu acabei de citar, 72% dos casos, e a V1 e V2 pela veia central, 8% dos casos. Aqui a gente trouxe o vídeo da cirurgia para ilustrar, começando a dissecção do ligamento pulmonar inferior, fazendo a ressecção da cadeia 9, na sequência já abrindo o mediastino posterior, subindo ali, até chegar na cadeia 7 para fazer a dissecção. Estava bem calcificado o linfonodo 7. Vocês vão ver na hora que for retirar ele. Aqui é a dissecção da cadeia 11, aquilo que foi comentado na aula, principalmente durante a cirurgia foi feita a congelação intraoperatória, foi confirmado que os linfonodos durante toda a dissecção foram sendo confirmados negativos, e aí foi se prosseguindo para essa ressecção sublobar. Aqui ele dando um detalhe maior da artéria recorrente posterior e os linfonodos. Aí já progredimos para a cadeia 12, né? Já passou rápido. Aqui a gente percebe a veia ásibus aqui e a cadeia estação 4 e 2, tá? Tá vendo ali aqui colocando o clipe ali na base, ali, colocando, esvaziando essa região. Aqui ele mostra com mais detalhe no vídeo também, né, a questão da arterial de novo, né, a topografia do linfonodo, que ele vai mostrar a retirada, tá, aqui a artéria assim, a recorrente posterior, vai caminhando do centro para a periferia, dissecando a artéria. Aqui a distribuição venosa, como eu comentei, que a veia central que dava tanto para o segmento 1 quanto para o segmento 2, ela é única, ela é drenagem venosa, né? Aqui, detalhe para a V2C, que ela divide o plano intersegmentar. Aqui é aquela artéria ascendente posterior, né,
que até o doutor Ezeval comentou, da questão de ficar atento a ela, principalmente na hora da gente fazer o verdinho do cianina, né, para grampeamento. Tem a dissecção da veia. Aí a gente vai para o grampeamento. Começa grampeando a veia. Segue para a artéria e depois para o bronco. Aqui separando melhor as estruturas aí vasculares, né? E aí injetado verde de cianino, delimitado no plano, né? Intersegmentar para poder fazer o grampeamento adequado. Mostrando a visão que eu falei. Em relação à evolução pós-operatória, a paciente evoluiu bem, né? Mantendo o débito baixo do drenos, etc. No segundo PO foi retirado o dreno e evoluiu de alta. Em relação ao anatomia patológico do intraoperatório, né, veio com um adenocarcinoma sólido pouco diferenciado, invasivo no pulmão. Ele descreve de novo que o TTF e o enapocina negativos, porém foi pesquisado os marcadores gastrointestinais também negativos, considerado aí então primário de pulmão. Tamanho do nódulo 1.7, tinha acometimento da pleura visceral, ficou com PL1. Em relação às margens cirúrgicas, foram livres, distando até 2,5 do brônquio. E aí foram 11 linfonodos no total ressecados, todas essas cadeias, 9, 2R, 4R, 7, 11R, 12R, e teve estágios presentes. Tá? E aí fechou como um PT2AN0, o estadiamento atual. Esse paciente foi seguido após aí, a cirurgia por 1 ano e meio, sem evidência de doença, completamente assintomático. Atualmente está seguindo no nosso ambulatório. Aqui só a gente trouxe como uma curiosidade também do caso, a gente está fazendo um trabalho de reconstrução 3D pré-operatória e pós-operatória e fazendo um cálculo da volumetria pulmonar. E a gente percebe que nesse caso, a retirada do segmento 2 teve um aumento, uma carência importante do lobo inferior ali, principalmente da região do segmento 6, tá, comparado com o pós-operatório, e teve redução dos volumes dos segmentos mais apicais.